Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, ó, apoio bolsonarista. As coisas tá indo bem não. Isso é Fernando Collor de Mello sendo preso, Bolsonaro recebendo oficial de justiça na UTI, Débora dos Santos, puxadora do lado da estátua, já formou maioria pra condenar pelos 5 crimes e tudo mais. É Operação Lava Jato, não para, o bagulho é doido. O processo é lento, mas o juiz é Xandão, papai. Vou trazer aqui agora nesse vídeo as ideias que Fux deu lá pro voto dessa meliante aí que pichou a estátua. Meu irmão, Fux foi muito além do que eu pensava. Você pensei que ele ia vir com os papos que não podia condenar por tentativa de golpe, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, mas não. O bicho praticamente, meu velho, vestiu uma camisa da CBF, se agarrou com a bandeira do Brasil e disse que não foi golpe não. É como se Débora estivesse passeando no parque Ibraipá e do nada ela falou, não, vou ali pichar. Deu um bagulho das violências, essa picha foi condenada, foi só pela pichação simples mesmo e pá. Ia ser 1 ano e meio pela cabeça de Fux. Vê que brava do caramba, amor, velho. Enfim, aí eu vou trazer aqui as ideias que ele deu no... pra argumentar o voto dele, que ele tem esse poder, né, de votar, né. Aí na sequência eu já trago aqui as ideias que Xandão deu também, pá. Xandão mandou as ideias nesse julgamento novamente. E vou trazer também uns papos aqui de Zanin, que foi justamente o voto que formou a maioria para condenar a meliante pelos 5 crimes. De tentativa de golpe, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, dano a patrimônio tombado e pá, com negócio de força e violência e pá, dano a patrimônio e associação criminosa. Nem associação criminosa por Fux, essa meliante foi condenada. Que viagem do caramba, meu velho. O bicho quer virar bolsonarista mesmo. Na moral, depois dessa eu acho que ele já virou. Não é nem que quer virar. Enfim, vou trazer aqui alguns textos do voto dele pra nós dar uma sacada dos papos. Pronto, já vou começar aqui a leitura, né? Aí tá assim, ó. Tá na parte que ele diz lá que ele justifica, né? De porque absolve a mulher pelos bagulho louco e condena apenas pelo outro bagulho meio louco. Aí tá assim, ó. Quanto ao crime de bolsonarice de não deixar as coisas inteiras do patrimônio tombado, artigo 621 da lei de número tal, restam comprovadas sem qualquer margem de dúvidas a autoria e a materialidade das condutas imputadas à ré, como destacado pelo voto relator. Nesse sentido, destaco que a ré foi identificada como responsável pelos atos de bolsonarices de não deixar as coisas inteiras da escultura, aspas, a justiça, fecha aspas, de Alfredo Chegiati, com os dizeres, aspas, perdeu, mané, fecha aspas, tá errado. Ela escreveu perdeu, mané, que essa galera nem capacidade de escrever perdeu, mané tem, meu irmão. Absurdamente absurdo. Aí segue aqui que, no interrogatório judicial, assentado o que já havia afirmado em sede policial, a ré confirmou a sua ida a Brasília, DF, em 7 de janeiro de 23, tendo chegado à cidade por volta de 13 horas, tendo se estabelecido no quartel-general do Exército, confirmou ainda que no dia 8 de janeiro de 23 foi à Praça dos Três Poderes e pichou a mencionada escultura, mediante a utilização de um batom vermelho que lhe foi entregue por outra pessoa que ali também estava. Ainda conforme a informação de polícia judiciária de tal número, a materialidade e a autoria do crime ficam ratificados pelo laudo de correspondência morfológica facial de tal número e pelo termo de declaração de tal número, razão pela qual acompanha os fundamentos do voto do ministro relator. Ou seja, que ela arriscou lá e pá e tal, que aquele 1 ano e meio que ele diz que ela merece, aí ele acompanha o relator, tá ligado? Aí por conta desse acompanhamento aí já tem maioria formada para condenar nesse crime específico ela 1 ano e meio. Aí juntando com a pena que já foi aplicada por Zanin até agora, aí já tá garantida ela 11 anos e 3 meses. Mas quando Carmen Lúcia chegar no voto dela, acho que ela só vai acompanhar a Xandão, ou se pá, deixa algum recadinho pra Fux também, né? Aí vai ficar os 14 anos, eu acredito nisso, tenho fé e apostaria, tá ligado não? Se tivesse alguém querendo apostar comigo ao contrário, eu apostaria. Aí tá aqui, segue aqui as ideias aqui. De outro lado, a denúncia imputa à ré a prática das condutas descritas no artigo 288 de parágrafo único, que é a associação criminosa armada,
Ela não tava não, junto com a galera não. Ela tava sozinha lá. 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 359M, golpe de Estado. 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4, que é dano qualificado pela bolsonarice e por assustação, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo à vítima. Todos do Código Penal. Não é essa, porém, a conclusão que as provas obtidas sobre o contraditório devido processo legal permitem obter. É que, colhidas informações de seu interrogatório perante a autoridade judicial, a ré se qualificou como casada e mãe de 2 filhos com idades então declaradas de 10 e 6 anos, tendo profissão estabelecida e residência fixa. Afirmou ainda que chegou em Brasília no dia 7 de janeiro de 23 em ônibus que saiu da cidade de Campinas, São Paulo. Ela saiu de São Paulo, Campinas, para passear em Brasília e terminou pichando, né? Tá certo. Tendo se deslocado por conta própria e pago R$ 50 pela viagem. Ela tava associada não, né? Não tinha uma organização criminosa fornecendo esses ônibus não, né? Tá certo. Destaca-se que durante os atos praticados no dia 8 de janeiro de 23, só permaneceu na parte externa da Praça dos Três Poderes, não tendo adentrado em nenhum dos prédios públicos, então bolsonarizados, e sem estar inteiros, nem Congresso Nacional, nem do STF, nem do Palácio do Planalto. Neste sentido, não há qualquer elemento probatório nos autos que infirme a versão defensiva. Sobre esse ângulo, forçoso concluir que cabia ao Estado acusador, por meio do titular da ação penal encarregado dessa função em um sistema constitucional acusatório, desincumbir-se do ônus específico de demonstrar de forma comprovada e individualizada a prática das condutas imputadas à ré na denúncia. Diversamente, o que se colhe nos autos é a prova única que a ré esteve em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 23 e que confessadamente escreveu os dizeres "perdeu o mané" na estátua já referida. Ela não escreveu esse bagulho, meu irmão, fica invocado. Pra mim isso é bagulho de fake news, é "perdeu o mané". Parece que o povo não sabe ler. Que onda do caramba, meu irmão. Na real. Aí, enfim. Na moral, não tem prova. A mulher paga 50 conto de Campinas pra Brasília. Com medo de um monte de gente na organização criminosa vestida de verde e amarelo. E ela vestida de verde e amarelo. Usando a roupa e tudo mais, mas não. Na moral, ficou feio. Isso na real mesmo, na real. Acho que nem os votos de Cássio Nunes e de André Mendonça são tão ridículos quanto esse. E olha que os caras tirou onda em fazer um voto ridículo, viu? Mas bora lá. Nesse particular, merece ênfase as conclusões apresentadas pela PF em informação de polícia judiciária, item tal do processo eletrônico, no sentido de que após análise feita no celular de propriedade da ré e com ela apreendido o celular de tal marca, tal modelo, tal número de e-mail, não foram encontrados elementos que indicassem o envolvimento da ré com a imputada associação criminosa, conforme termo de apreensão de tal número, Ibrahim e tal. Aí vem aqui aspas, né, para a ideia que foi enviada pelo laudo que, após a verificação do item acima, foi observado através do uso de ferramentas forense de análise de mídias digitais e com uso de mecanismos de buscas indexados que o item 5.1 não possui registro de atividade relevantes. Dessa forma, não foram encontradas conversas relevantes nos aplicativos de mensagem WhatsApp sobre os assuntos que concernem o objeto das investigações, documento DAO e PREIPA. Foi observado nessa análise que existem diversas conversas no aplicativo WhatsApp e que essas têm uma interrupção nos diálogos concernentes no período entre dezembro de 2022 e primeira quinzena de fevereiro de 23. Isso pode ser um indício e que Débora dos Santos tenha apagado do seu telefone os dados relevantes referente ao período das manifestações antidemocráticas e atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 23,
Contudo, não foi possível obter dados que confirmem isso. Entre outros dados, foram pesquisados vídeos, imagens, localizações, georreferenciadas, entre outros, sem também ser encontrado nada de relevante para a investigação. Segue aqui as ideias de Fuchs, que, consequentemente, a alegação de que a ausência de informações relevantes consubstanciada indício de que essas teriam sido apagadas do celular, infirma a regra de que os indícios somente não são suficientes para o recebimento da denúncia, mas não para a condenação. Rememorem-se as lições dos juristas penalistas, uns dos expoentes da escola clássica do direito penal do século XIX, o Francisco Carrara, no sentido que, aspas, no processo criminal, maxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica, condenação exige certeza. Não bastando a alta probabilidade, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. Que papo tonto do caramba, Fux. Na moral, quem tem olho enxerga, amor, velho. Quem tem ouvido escuta. Não tem como essa mulher não ser golpista, não. Eu queria que tu quer o quê, Fux? Coloque tu Yal dentro da sala pra tu ver o que ela vai tentar fazer contigo. Pra tu acreditar num bagulho desse. Só se for, né, não? Porque se botar essa mulher aí dentro da salinha contigo e jogar alguma coisa na mão dela, eu acho que não sai inteiro, não. Eu só acho. Essa galera aí não gosta muito de tu, não. Te liga, não. Aí segue aqui nos papos que ainda que assim não bastasse, também houve apreensão do celular de aparelho pertencente ao marido da ré, de tal marca, tal modelo, tal número de e-mail, em que não foram encontrados fatos relevantes que pudessem indicar a aderência volitativa da ré às demais imputações que lhe são feitas. Rep-se, a ré deslocou-se a Brasília, Distrito Federal, por conta própria, tendo pagado pela passagem no dia anterior ao evento, sem que houvesse apoio material ou auxílio pré-estruturado acerca da existência de uma associação criminosa. Como, meu irmão? A mulher paga só 50 conto pro bagulho e não tem um auxílio pré-estruturado, Fux. Na real, faça isso não, meu irmão. Na moral, acho que ele tá faltando de respeito com ele mesmo, fazendo um bagulho desse, meu irmão. Na real. Acho que só Cássio Nunes teria capacidade de falar um bagulho desse. Só por isso não é pessoal, acho que André Mendonça e Fux que teria essa ousadia toda. Mas enfim, bora lá. Dessa sorte, carecem os autos de elementos concretamente produzidos em juízo que apontem a ré Débora Rodrigues dos Santos como pertencente a qualquer associação deste tipo. Tava usando roupa igual, mas é coincidência. Não é prova não. Aí segue aqui ainda nos papos que deverás, mesmo se tratando de crime multitudinário, sendo autônomo o procedimento, não houve individualização comprovada pela acusação de que a ré teria aderido volitivamente às condutas de associação criminosa armada, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou golpe de Estado. Por outro lado, não há prova de condutas autônomas que pudessem lhe acarretar condenação em concurso material por esses crimes, tampouco pelo crime de dano qualificado por bolsonarice ou associação com emprego de substância inflamável Ibraipá contra patrimônio da União e com considerável prejuízo à vítima. Ela diz que o STF perdeu durante a tentativa de golpe, durante a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E não tem prova não, é Fux mesmo. Tô dizendo, ele vestiu a camisa do Brasil, se agarrou na bandeira e foi votar, meu velho. Escrever essas fitas aí, que não é possível não. Será que esse voto foi escrito por ele mesmo? Porque tá parecendo que foi Carlos Bolsonaro. Tô achando isso, meu irmão, na moral. Se não foi Carlos Bolsonaro, deve ter sido Marco Duval.
Ei, meu irmão, na moral, pô, eu teria vergonha, eu teria vergonha, tá no STF fazer um bagulho desse aqui. Oxi, eu ficaria envergonhado demais, meu irmão. Aí segue aqui que a teoria do crime multitudinária justifica assim a imputação da coautoria em casos nos quais é impossível a identificação da ação individual de cada um dos autores do crime. No entanto, essa categoria de delitos não se destina a permitir a condenação em caso de inexistência de provas do liame subjetivo, sob pena de incorrer-se em presunção de culpabilidade. No presente caso, o que se tem é precisamente o contrário. A prova apenas da conduta individual e isolada da ré, no sentido de pichar a estátua da justiça utilizando-se de um batom. Oh, meu Deus! Acrescente-se ainda que não há qualquer prova do envolvimento da ré com outros réus, tampouco a sua participação mínima que seja nos demais atos praticados na sede dos três poderes. Não há indício de que a ré tenha adentrado algum dos edifícios, auxiliando outros acusados ou empregado bolsonarice contra pessoas ou objetos. Conforme exposto, as provas produzidas contra a ré, Débora Rodrigues dos Santos, permitem aferir a existência do dolo de praticar o crime de dano contra o patrimônio tombado. Quanto aos demais delitos ela imputados, não se obteve qualquer prova que confirmasse a suspeita lançada na denúncia, malgrado todos os esforços empregados pelo órgão de investigação, inclusive mediante consulta ao conteúdo dos aparelhos de telefone e de celular da ré e de seu marido. Resta inequívoca, assim, a conclusão de que, à luz do material probatório, não há elementos de vinculação subjetiva da ré com outros acusados, necessária para a prova da coautoria dos crimes multitudinários de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa. Esse quadro fático-jurídico conduz-nos a afastar o pedido veiculado à ação penal quanto à ré Débora Rodrigues dos Santos pela prática das condutas a ela imputadas descritas nos artigos 288, parágrafo único, 359L, 359M, artigo 163, parágrafo único, inciso 1, 2, 3 e 4 e Braipá e tal, todos do Código Penal, na forma do artigo tal aqui, Braipá. Aí diz aqui que o juiz absolverá o réu mencionado a causa da parte dispositiva desde que reconheça. Aí explicando aqui por quê, né? Não existir prova de ter o réu ocorrido para infração penal, não existe prova suficiente para a condenação e acolher a imputação pela prática do crime previsto no artigo 621 da lei de tal número, que seria a deteriorização de patrimônio tombado, na forma do artigo tal aqui, Braipá, Código Penal. Eu achei nojento, tá ligado não, velho? Os caras às vezes riem de nervoso, às vezes riem que tá muito engraçado mesmo. Mas não é tão engraçado assim não, porque o bagulho é meio que trágico. Na moral, meu irmão. Oxi. Enfim, deixa eu pegar aqui já as ideias que Xandão deu agora, tá ligado não? Que Xandão tirou braba também. Ele tirou a brabinha dele. Pronto, o Xandão colocou aqui um negócio de 4 páginas aí, Braipá, mas o começo é praticamente ele reforçando o voto que ele deu contra a Meliante. E vou deixar no final desse vídeo aqui o voto que Xandão deu, para caso vocês queiram clicar e dar uma sacada lá, relembrar ou ver se for a primeira vez. Mas agora eu vou trazer aqui uma parte aqui que é importante destacar das informações que ele colocou. E não foi nem eu que disse isso, foi Xandão mesmo. Vou ler aqui, ó. É importante destacar para baixo. Importante destacar que esse caso não apresenta diferenças significativas em relação aos demais 470 julgados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Em relação aos casos de 8 de janeiro, 470 ações penais foram julgadas no plenário, sendo que
8 ministros reconheceram a existência da consumação dos delitos relacionados aos tipos penais previstos no artigo 359-L, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e artigo 359-M, golpe de Estado, ambos do Código Penal. 2 ministros reconheceram a prática criminosa do único crime dos mais graves, seja o artigo penal do 359-L, que é a abolição do Estado Democrático de Direito, seja o artigo 359-M, ambos do Código Penal. Porque tem uma galera aí que fica dizendo que esse bagulho aí não pode ser condenado pelos dois, não. Aí 8 ministros dizem que pode e 2 dizem que acham que não pode. Aí segue aqui que 10 ministros dessa Suprema Corte reconheceram a prática delitiva dos crimes previstos no artigo 163, parágrafo 1, 3 e 4 do dano qualificado de Ibraipá por assustação ao patrimônio da União com prejuízo à vítima e paus, e artigo 62 de Ibraipá, que é deteriorização do patrimônio tombado. 10 ministros. Aí segue que nos julgamentos de mérito da primeira turma deste Supremo Tribunal Federal, observa-se também que os 5 ministros da prática delitiva de todos os tipos penais imputados aos acusados. Além do julgamento das ações penais, ressalto que foram celebrados 542 acordos de não persecução penal nos casos de 8 de janeiro, sendo que todos os réus confessaram os delitos e aceitaram a NPP oferecido pelo MP com aplicação de penas não privativas de liberdade. E isso aqui que ele já não está colocando, isso inclui os votos anteriores de Fux, que ele acompanhava Xandão nas ideias tudo, abraçava. Agora ele vestiu a camisa da CBF, se agarrou na camisa do Brasil. Não vou falar que ele pegou a Bíblia, porque parece que ele é judeu, tá ligado? Não, mas tá gritando Deus, Pátria e Família no STF. Só pode. Aí aqui segue que não há dúvidas, portanto, que a materialidade de todos os delitos foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal em mais de 1.100 decisões, e na presente hipótese não há dúvidas quanto à autoria. Nesses termos, reafirmo meu voto já proferido. Na moral, pô, não entendi essa de Fux não, na real mesmo, não tem nexo não tem plausibilidade, não tem nada. Enfim, eu vou pegar aqui as ideias que Cristiano Zanin deu também. Cristiano Zanin botou essa observação aqui para ser observada. Pera aí, sim. Pronto, tá aqui Cristiano Zanin, em parte do voto dele, coloca aqui que algumas considerações se fazem necessárias. Então, se é necessário fazer as considerações, vamos considerá-las e trazer aqui, né? E bora lá. É equivocada qualquer afirmação de que a ré estaria sendo imputada uma conduta única. Consiste em ato de pichação ou vandalismo contra a estátua à justiça, localizada em frente ao plenário do Supremo Tribunal Federal. É muito mais do que isso. A acusada admitiu a ser interrogada tanto na Polícia Federal como em juízo neste STF, que se dirigiu a Brasília em 7 de janeiro de 23 e permaneceu no QG do Exército, onde de forma notória e indiscutível reuniu-se inúmeros de agentes civis e militares que pugnavam pela intervenção das Forças Armadas e, consequentemente, pela ruptura das instituições democráticas. Não há como se afastar o fato de que o citado QG era o local onde parte do plano dos ataques antidemocráticos foi idealizado e iniciado, conforme já me manifestei em outras oportunidades. A denunciada também confirmou que se direcionou à Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro daquele mesmo ano, circunstância na qual impõe-se lembrar que havia barreiras de contenção policial destinadas a impedir o prosseguimento dos manifestantes e a invasão ou dano aos prédios públicos. Ou seja, ela só estava ali na frente daquela estátua que já tinha rolado um bagulho de violência e tudo mais, inclusive com bagulho inflamável, né? Segue aqui nos papos, porque a frente do STF ali, aquela viatura mesmo já tava dentro do bagulho de água.
Aí vamos lá. O acesso à Praça dos Três Poderes e aos edifícios que cediam os poderes republicanos não estava liberado aos manifestantes. O ingresso na área foi efetivado após o rompimento das barreiras protetoras e o conflito violento com as forças de segurança. A menção a uma manifestação, aspas, pacífica, pois é bastante incompatível com a realidade dos fatos, segundo o conjunto probatório do Congresso. Na cara não, Zaninhos, vai estragar velório. Aí segue aqui nos papos que a figura, assim, induvidoso que a acusada tinha pleno conhecimento de seus atos e aderiu de forma voluntária às finalidades comuns do grupo, a atuar contra o Estado Democrático de Direito. Os fatos narrados configuraram o concurso de pessoas cujos requisitos imprescindíveis estiveram claramente presentes durante toda a empreitada criminosa. Tá difícil, vamos lá. Pluralidade e relevância causal das condutas e liame subjetivo ou psicológico entre os participantes. Tá tudo especializado mesmo. Pelos papos de Bolsonaro, meu irmão, é uma realidade totalmente paralela. E o pior, meu irmão, parece que abduziram poucos. Chamaram tanto ZT que parece que pegaram o Fux e levaram. Ai, meu irmão, tá vendo você, irmão, velho, que hora pra pneu às vezes funciona. A gente aqui fica julgando mal. A autoria era ciente de sua atuação e harmonia com os atos de outrem, numa concorrência de vontades bem caracterizada. Vários ao seu lado, conforme se vê nitidamente em fotos e vídeos, atuavam em concentração delitiva, invadindo e cometendo bolsonarices nos prédios públicos, com o objetivo de nuclear a derrubada do poder. Esse nuclear aí é porque eu acho que não pode falar palavrão, né? Que senão ia estar assim, de bolsonarista com o objetivo de derrubada de poder. A adesão voluntária da autora a essas condutas, entendo, mostrou-se demonstrada nos autos. Os agentes exerceram influência uns sobre os outros, por meio de atos, palavras e emulações. Inclusive, ela até escreveu o bagulho de frase, né? É errada, mas escreveu. Ainda que admitidas como verdadeiras todas as alegações da interrogada, pois há informações de possíveis eliminação e ocultação de mensagem de celular registradas entre dezembro e a primeira quinzena de fevereiro de 2023. É importante reforçar que não é preciso de forma alguma que o agente pratique precisamente uma conduta ou outra, já que, tendo em vista o foco comum, todos devem ser punidos em virtude do objetivo conscientemente planejado. Tanto é que tava por 50 conto a passagem de Campinas e São Paulo para Brasil. Isso não tem nem sentido, meu irmão. Uma alcinha, oxi. Para, meu irmão. Aí aqui segue que outro exposto com essas considerações, julga procedente Ibraipá e tal. Aí ele concorda que é pra condenar em todos os bagulho, meu velho. Só que a pena dele é mais levezinha em Ibraipá do que a que Xandão pede. Inclusive a pena que Fux pede também, tá ligado não? Fux pede a condenação de 1 ano e 6 meses, né? Aí já Zanin não, já Zanin diz que o papo é de 1 ano e 3 meses. Aí justamente por conta dessa diferença aí de Fux para Zanin, aí o que tá vencendo até agora é o voto de Cristiano Zanin de 11 anos, só que ganha esses 3 meses a mais por contribuição de Fux. É muita doideira os cálculos dessas penas, vice mesmo. Mas enfim, tá aqui, 11 anos e 3 meses até agora. Eu vou até atualizar aqui pra ver se Carmen Lúcia não voltou, que eu tava preparando matéria pra fazer esse vídeo. Zanin não tinha dito nada. Quando vê que não apareceu as informações de Zanin, eu já fiz um vídeo ali correndo em Ibraipá, pequenininho, pra depois vir fazer esse. Que se fosse ao contrário ia ser doideira. Enfim, vou atualizar aqui, ó. Atualizei a página. Bora lá pra parte do julgamento, Ibraipá.
Carmen Lúcia nada ainda. Mas aguardaremos. Quem sabe não vir no voto. Ei, Carmen Lúcia, tira tua braba aí pro lado de Fux também, por favor. Fortalece nós. E ainda gera mais conteúdo. Enfim, pessoal, vou já encerrar o vídeo por aqui. Vou deixar no final desse aqui pra vocês clicar para dar uma sacada, caso queira. Tem o voto dela, que Xandão deu para condenar essa meliante, Ibra e Paz, a argumentação. E deixa também um outro vídeo que tá o depoimento da Chorona aí, que ela ficou toda chorosinha aí, pá, tá mais feliz não. No dia lá do bagulho doido, ela tava toda felizona, velho, pensando que tinha dado o golpe. Até disse pro STF que ele tinha perdido, que ela tinha conseguido dar golpe. E Fux tá achando que ela não tentou dar golpe não. Ela pensou até que tinha dado, meu irmão. Que viagem do caramba, meu irmão. É, de verdade, vou encerrar o vídeo. Por favor, se não for inscrito no canal, dá essa força na humildade. Manda like também, se não tiver apertado até agora. Comenta aí, vários comentários se possível. Na dúvida, deixa aquele perreu mané. Um viva pra Operação Lavagado pra Xandão. Deixa aí um viva pra Cristiano Zanin, se Ibra e Pá também. Eu fico meio triste que ele bota as penas um pouquinho baixo. Eu acho que ele podia acompanhar só Xandão, tá ligado? Não só falar concordo, meu velho. Esses bagulho mesmo. Mas ele acha que a Meliante merece 3 anos a menos, ele tá no direito dele. Agora, assim como o Fux tá no direito dele também, né, meu velho? De vestir a camisa da CBF, pegar a bandeira do Brasil e ficar falando essas asneiras aí, meu irmão. Pena que ele ganhe tanto dinheiro pra estar fazendo isso. Também, se puder fortalecer no Pix, ajude filosofiamarginal@gmail.com. Pode mandar qualquer valor, tá ligado? Qualquer valor mesmo. Bem-vindo. Oxa, é demais da conta, papai. E encerrando o vídeo, tamo junto. Até a próxima. Pra golpista sem anistia, sem saidinha, papai. Os golpistas bom. É golpista preso, meu velho. Tamo junto. Até a próxima. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!